Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu sou Marcelo Gonçalves, este é o nosso canal com a palavra Small, e para quem está assistindo a primeira vez, é um canal de devocional bíblica, onde o intuito é a gente estudar livro por livro completo da nossa palavra, do nosso livro, do nosso manual de instruções. Então, a ideia é essa, é estudarmos mesmo devocional completas em livros inteiros da Bíblia. Estamos no primeiro livro, que é 1 João, e hoje nosso estudo ficará no capítulo 2, versículos 18 a 23. Mas antes do estudo, quero pedir a você que observe se você já é inscrito no canal. Se não for, se inscreve, ative o sino para você receber notificações dos próximos vídeos. Deixa seu like nesse vídeo para que a gente possa ser fortalecido e que seja divulgado para mais pessoas também. Compartilhe com seus irmãos em Cristo para que eles possam crescer, e aqueles que você entende que precisam da palavra, compartilhe também para que possam ser salvos como nós já somos. Então, rodou a vinheta. Nosso estudo então de hoje está no capítulo 2, versículos 18 a 23, diz assim na minha versão NVI. Filhinhos, esta é a última hora e, assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Oremos. Grandioso Deus, Tu és soberano, maravilhoso, e por isso nós damos graças a Ti, por mais uma oportunidade que nós temos de estar em Tua presença, pelo ar que respiramos. E nesse momento eu peço ao Senhor que nos conduza nesse estudo, que possamos ter uma interpretação correta da Tua palavra e que nossa interpretação possa levar a aplicações práticas, que nós possamos de fato sermos reconhecidos como filhos do Senhor. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós tivemos então a introdução dessas exortações que nós vamos estudar a partir de agora. Então, vai estar passando no card aqui ou aqui, essa introdução onde João dá esse início, esse pontapé, falando sobre aquilo que viria a partir de então desses ensinamentos dele, para que a gente possa estar então prontos para receber essas instruções que ele irá passar. Então, semana passada foi um prelúdio, como eu falei, foi uma introdução a essas exortações, e agora nós temos então o esclarecimento de que existe o anticristo, que existe o amor de Deus também dentro dessa história toda. E aí a pergunta que eu faço para vocês é: anticristo, vocês pensam em alguém? Vocês já pararam para pensar em quem é o anticristo? Pessoas apontam esse ou aquele, mas o que nós temos na Bíblia falando sobre isso? Então, ao contrário do que muitos falam sobre o anticristo, apontando celebridades, apontando líderes religiosos, apontando lideranças políticas, dentre outras pessoas, ao contrário disso tudo, não estou dizendo que é mentira ou que é verdade, porque o anticristo, na verdade, vocês vão descobrir agora, e inclusive essas pessoas que são citadas podem sim ser anticristo, mas não é exatamente isso que a Bíblia fala. Então, não é apontar esse ou aquele como o anticristo, como aquele que, existe uma organização oculta que domina o mundo e essas coisas todas que a gente já ouviu falar. Nós vamos então ver agora esclarecidamente na Bíblia o que a Bíblia fala sobre o anticristo. Quem é o anticristo? Então nós vamos descobrir agora. Então vamos comigo nessa devocional. Nós já lemos então o texto completo, agora vamos destrinchar passo a passo para a gente conseguir ter um entendimento melhor sobre o que a palavra nos fala do anticristo. Então nos versículos 18 e 19, nós podemos observar de onde vem o anticristo.
Então, de onde que sai o anticristo? Vamos ler novamente. Versículos 18 e 19. Filhinhos, esta é a última hora, assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo. Já agora, muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas, na realidade, não eram dos nossos, pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então, o anticristo, ele sai do meio de nós. Primeiramente, então, nós temos que não é que existe um anticristo específico, vai chegar um anticristo. Gente, o anticristo, ele surge do meio de nós. Lá na igreja primitiva, João já alertou que o anticristo sai do meio de nós. Ou seja, de nós quem? Da igreja. O anticristo sai da igreja. Então, se já naquele período já se falava que o anticristo sairia, não tem por que a gente hoje apontar para esse ou para aquele que é o anticristo, que existe uma organização no mundo que faz essas coisas. Olha só, diariamente surgem anticristos que saem até mesmo da própria igreja do Senhor. Mas como a palavra diz, esse anticristo, ele estava no meio de nós, mas ele não é do nosso meio. Ele estava e saiu justamente porque ele não vive conforme a verdade. Ele saiu porque não pertence a esse meio. Estava conosco, mas não pertencia ao nosso meio. Então, o anticristo é aquele que, primeiramente, sai da própria igreja. Então, vamos agora entender como que a gente identifica. Então, está nos versículos 20 e 21, como que a gente identifica o anticristo, já que sai do meio de nós precisamos identificar, porque nós já, no conhecimento cristão que nós temos até aqui, nós sabemos que a igreja é um lugar de pecadores, mas que são pecadores que buscam glorificar o nome de Deus, e aí fogem do pecado. E nós temos essas pessoas que nós acabamos de ver, que são os anticristos que saem do meio de nós. Como que eu vou identificar para que a igreja permaneça santa, para glorificar o nome de Deus? Temos que identificar, e João ele nos alerta aqui nos versículos 20 e 21, como identificar o anticristo. Mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem e porque Mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Então, como que eu vou identificar? Primeiramente, nós somos ungidos do Senhor. Nós conhecemos a verdade que está na palavra de Deus. Nós conhecemos a verdade pelo poder do Espírito Santo. Pela nossa fé, nós sabemos quem é Jesus Cristo, aquele que é a verdade. E o anticristo, então, ele não vive pela verdade. Pelo contrário, ele vive pela mentira. Então, como que eu vou identificar o anticristo? É aquele que se diz cristão, mas que não vive conforme aquilo que é instituído para nós. Não vive conforme a vontade de Deus. Vive pela mentira ao invés da verdade. Nós identificamos, então, pelas atitudes contrárias à santidade. Então, nós temos um exemplo de santidade que está no Senhor Jesus Cristo, e aquele que vive contrário à santidade do Senhor, esse pode sim ser o anticristo. Aquele que, mesmo no meio da igreja, nega que Jesus é o Senhor. Se ele procede da mentira, se ele vive na mentira, certamente podemos afirmar que cristão ele não é. E se ele não é cristão, ele é contrário a Cristo. Ele é anticristo. Então, como identificar? Vamos ver as atitudes, se elas procedem de uma vida que honra ao Senhor. Nos versículos 22 e 23, nós vamos então descobrir quem de fato é o anticristo. Nós estamos identificando, mas quem é de fato? Eu acabei de falar agora há pouco, mas a Bíblia ela é clara quanto a isso. Quem é o anticristo? Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também
o Pai. Então, não podemos focar que o anticristo é esse ou aquele. Não. Anticristo é aquele que nega o Filho. Se ele nega o Filho, ele também não tem o Pai. Se ele não é cristão, seguidor de Cristo, ele é anticristo. Ele é inimigo de Cristo. Porque só existem dois grupos. Existem os amigos de Cristo, que somos nós, servos do Senhor, cristãos, e existe aquele que não é cristão. Se ele não é cristão, ele é inimigo automaticamente. Porque aqueles que são de Cristo, existe a herança da vida eterna, e aqueles que não são de Cristo, existe a herança que é o inferno. Então só existem dois grupos. Quem é o anticristo? Aquele que nega Cristo. Todo aquele que nega, que confessa que Jesus é o Senhor, é inimigo, é anticristo. Portanto, nós já sabemos que o anticristo não é uma pessoa, não existe uma organização que fala sobre isso, apontando para alguém. Anticristo é todo aquele que nega a Cristo. Então, reconhecendo tudo isso, nós temos algumas aplicações para a gente vivenciar e poder estar mais atento a essas questões da vida, a essas questões espirituais também. As aplicações ficam da seguinte forma. Primeira, cuide-se para não ser enganado. Conheça as Escrituras, ou seja, conheça a verdade. Conhecendo a verdade, eu estarei protegido da mentira. João 8,32 fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, quando eu conheço a verdade, eu estou liberto da mentira. Esteja atento, se prepare, cuide-se para não ser enganado. Se existem os anticristos, se existem os falsos profetas, como eu vou me preparar para não ser enganado por eles? Conhecendo a palavra, conhecendo a verdade. Então, cuidem-se para não serem enganados. Segunda aplicação, conheça a Cristo verdadeiramente. Irmãos, não é só de ouvir falar, é conhecer verdadeiramente, vivendo para Ele. Eu saberei, conhecendo a Ele de verdade, eu saberei quais são os propósitos para que eu possa viver corretamente. É dessa forma que eu saberei o contrário. Ou seja, conhecendo a verdade, eu vou saber que o contrário é mentira. Conheça verdadeiramente, conheça de fato. O que é contrário à verdade é mentira. Conheça a Cristo verdadeiramente. Aquilo que fugir dos padrões de Cristo, eu não devo seguir. Conheça a Ele. Terceira e última aplicação, se eu já me cuido para não ser enganado, se eu já conheço a Cristo verdadeiramente, proclame a Cristo. Proclame. Existem muitos falsos profetas proclamando por aí qualquer coisa que não seja Cristo. Um falso evangelho, uma teologia fingida, com apenas promessas de benefícios. Proclame a Cristo, para que outras pessoas não sejam enganadas. Se você já está preparado para não ser enganado, se você já conhece a verdade, proclame essa verdade para que outros também cresçam no Senhor, para que outros também possam participar dessa glória que nós participamos, que é o benefício da vida eterna com o Cristo junto ao Pai. Irmão, diante de todas essas três aplicações, vou repetir mais uma vez, nós temos a grande ideia desse estudo. Então, a primeira aplicação, cuide-se para não ser enganado. Segunda aplicação, conheça a Cristo verdadeiramente. E terceira, já que conhece, proclame a Cristo. A grande ideia, então, fica da seguinte forma. Quem se diz cristão, sem viver na verdade, é o anticristo disfarçado, sujando a imagem de Jesus. Que os irmãos fiquem com Deus e até o próximo estudo.